Senhor, falando ao coração. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Hebreus. Hebreus, no capítulo 10. Hebreus 10. Hebreus. Hebreus 10 diz assim, versículo 1 até o versículo 18. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pôde tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que no ano após ano, perpetuamente, eles oferecem. De outra sorte, não teria cessado de ser oferecido. Quanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados? Entretanto, estes sacrifícios faz-se recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo diz, sacrifício e oferta não quisestes. Antes, um corpo me formaste. Não te deleitastes com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse, eis que aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer a Deus a tua vontade. Depois de dizer, como acima, sacrifício e oferta não quiseste, nem holocausto e ablações pelo pecado, nem com isto te deleitastes, coisa que se oferecem segundo a lei, então acrescentou, eis, aqui estou para fazer a Deus tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer serviço sagrado e oferecer muitas vezes o mesmo sacrifício, que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado de seus pés. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto, após ter dito, esta é a aliança que farei com eles, pois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis e sobre as suas mentes escreverei. Acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Então aqui nós encontramos, né, irmãos, o autor da Epístola aos Hebreus demonstrando aí, né, como era antigamente uma perspectiva veterotestamentária de ofertas e sacrifícios, né, que eram, sobretudo aí, transitórios, eram passageiros, né, e a expiação feita por Cristo, que é algo divino e eternamente divino. Interessante, porque ele diz no versículo 14, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Isso é uma promessa bíblica, né, irmãos? Aqui que se apresentava no Antigo Testamento, que se cumpriu em Cristo, que diz respeito a mim e a você, sabe? De uma vez por todas, nós fomos aí alcançados por essa oferta e somos dia a dia santificados por meio
daquilo que Cristo Jesus fez, e agora utilizando-se da pessoa do seu Santo Espírito, que move os nossos corações e as nossas vidas para o interesse genuíno, verdadeiro, pela adoração ao seu santo nome, viver em santidade diante dele. Um grande privilégio. Nós não temos necessidade de fazermos as mesmas coisas que os crentes do passado faziam, porque Cristo realizara de forma permanente por todos nós, de uma vez e por todas e para sempre. E é esse Deus, irmãos, que nós nos dobramos nessa noite. Deus que estabeleceu sua obra redentiva e não somente estabeleceu desde a eternidade, mas a cumpriu no desenvolver da história de forma soberana e maravilhosa. E hoje nós temos o privilégio diante dele é estarmos reunidos para o fim único de adorá-lo e bendizê-lo por tudo aquilo que ele tem realizado no nosso meio, por tudo aquilo que ele fez, faz e fará para que o seu nome seja glorificado. Vamos orar a esse Deus, uma oração de exaltação, porque de fato, de verdade, o Senhor tem sido muito bom para conosco como igreja. Nós temos percebido, à luz da sua palavra, a sua fidelidade dia após dia. Eu convido a nossa irmã Bia, faça uma oração de adoração a esse Deus que entregou o seu Filho para que por nós estivesse de uma vez por todas e para sempre paga o preço da nossa dívida diante do Pai. Vamos orar com a nossa irmã Bia. Amado Deus, eterno Pai, nós te adoramos, nós te louvamos, nós te bendizemos, ó Pai, porque só o Senhor é digno, Senhor, de todo o nosso louvor, de toda a nossa adoração, ó Pai. Nós te adoramos, ó Pai, pela beleza da tua santidade. Te adoramos, ó Pai, porque o Senhor, na sua perfeição, ainda assim, na sua soberania, um Deus zeloso, um Deus maravilhoso, um Deus que habita em todos os lugares, com todo mundo ao mesmo tempo. Amém. Um Deus magnífico, ó Pai, que ainda assim, com toda a sua majestade, se dignou, ó Pai, a mostrar amor por nós, pessoas que não mereciam seu amor. O Senhor nos deu um amor tão grande, ó Pai, que deu seu Filho para morrer naquela cruz, em nosso lugar. Te adoramos, ó Pai, te agradecemos, porque a sua bondade em nossa vida não tem fim. Te agradecemos, ó Pai, porque a cada momento podemos perceber o Senhor conosco. Só o Senhor é Deus, o Senhor é soberano, o Senhor é digno de todo o nosso louvor e nossa adoração. Amém. Que possamos viver dia após dia, ó Pai, sabendo que o Senhor é soberano, que o Senhor é magnífico, que o Senhor é lindo, que o Senhor é bom, que a sua misericórdia dura para sempre. Possamos perceber essa sua magnitude em cada movimento do nosso dia. Fica conosco, Pai, nos ajuda. Em nome de Jesus é que eu te oro e te agradeço. Amém. Amém. Graças a Deus. Irmãos, ainda nesse texto, no versículo 4, e também no versículo de número 15 em diante, o autor estabeleceu assim: porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. E disso nos dá testemunho também o Espírito Santo. Porquanto, após ter dito, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis e sobre as suas mentes eu escreverei. Acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Já não há mais a necessidade de fazermos ofertas pelos nossos pecados. Porque os nossos pecados já foram todos, a Bíblia diz aqui, todos, perdoados. No versículo 17 ele diz, nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e da sua iniquidade para sempre. Porque Jesus pagou de forma cabal. Então isso é um privilégio, irmãos, sabe? Para nós sabermos que em Cristo nós estamos eternamente perdoados. Irmãos, isso é muito sério, isso deveria mover os nossos corações para uma vida de obediência a esse Cristo, de dedicação diante desse Deus tão maravilhoso, que pagou pelos seus pecados
de uma vez por todas e para sempre. Não sei quanto a vocês, mas o que moveu o meu coração a servir a Deus foi no momento de maior tristeza da minha vida que eu tive, que eu cometi o erro mais grave aos meus olhos, que alguém falou para mim que não importava a gravidade que eu tinha feito. O Senhor Jesus havia me perdoado. Sabe, o perdão de Deus me convenceu. De fato, Ele me ama. E isso é muito forte, isso é muito importante para compreendermos isso e, à luz da palavra de Deus, transmitirmos isso, porque muitas são as pessoas que vivem escravas do pecado e oprimidas por causa do pecado, sabe? E a gente precisa, em alto e bom som, dizer para essas pessoas que Cristo Jesus morreu e já não há mais o que ser feito, além de crer nele como Senhor e Salvador para que seus pecados sejam perdoados. Isso é maravilhoso. Nós vamos orar a esse Deus, um Deus tão bom nesse sentido, que perdoou o meu e o seu pecado. E que nós tenhamos aí um coração voltados para a dedicação a esse Deus no sentido de levar outras pessoas a reconhecer essa maravilha da parte de Deus. Vamos orar. Não que vocês são, minha irmã. Ore a Deus agradecendo pelo perdão dos pecados, por favor. Pai querido, Deus de amor, nós agradecemos, Senhor, meu Pai. Se não fosse a misericórdia do Senhor em nossas vidas, nós estaríamos ainda, Senhor, nos pecados. Sim, Deus. Ouvindo, Senhor, pecados de iniquidade, de coisas que não tinha jeito. Mas pelo amor do Senhor, enviou Jesus, Senhor, para nos salvar. Obrigado, Senhor. Em nome do teu Filho, Jesus Cristo. Agradecemos, Senhor, pelo perdão que o Senhor nos dá, Pai. Pela graça maravilhosa de ter Jesus, Senhor, para nos orientar, para nos salvar. Amém, Deus. Essa bênção. E te peço que todos nós, Senhor, sejamos orientados, sejamos, Senhor, fala em nosso coração, meu Pai, quando nós erramos. Espírito Santo nos incomoda para fazer sempre a tua vontade, não a nossa. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Graças a Deus. Irmãos, ainda em oração, vamos lembrar de algumas pessoas que eu tenho aqui. Não sei se os irmãos notaram, o Fábio. O Fábio, não, desculpe-me. O Fernando pediu para que nós estivéssemos orando pela vida dele, né? Ele sentiu-se mal, fez uns exames aí, está aguardando o resultado, né? Pediu para que nós estivéssemos orando por sua vida. Então, a gente vai orar pelo Fernando. A gente vai orar pela Admeia. A Edmeia é amiga, né? Aí de nossa irmã Nair. A Edmeia está com câncer, né? Lutando contra um câncer, carece das nossas orações. A Eurídice também mandou-nos uma mensagem falando que a sua mãe, dona Leonídia, teve um AVC nesse dia, né? Ela foi visitá-la e a mãe teve um AVC, ela pede as orações dos nossos irmãos. Eu peço oração também por uma cunhada minha chamada Eliane. Ela está grávida e teve um princípio de aborto hoje, eles estavam meio preocupados, tinham ido ao médico. Então eu peço que os irmãos estejam orando também, intercedendo por essa vida. Chama Eliane, minha cunhada, esposa do meu irmão mais velho, Edson. Então, conto com as orações dos irmãos. Eu peço à nossa irmã Dani, por gentileza, que ore, minha irmã. Coloque o Fernando diante de Deus, a Edmeia, a dona Leonídia e a Eliane, que é minha cunhada. Coloque essas vidas diante de Deus, rogando auxílio divino para eles, neste momento. Um momento de intercessão, pedindo a Deus que cumpra sua soberana vontade, seu santo querer sobre a vida deles e que eles compreendam a vontade de Deus para as suas vidas. Vamos orar com a nossa irmã Dani, por favor. Grande Deus, eterno Pai, estamos aqui neste momento reunidos, ó Pai, em comunhão com o Senhor, ó Pai. Vem te pedir, ó Deus, neste momento, por tantos enfermos, ó Pai, que temos na nossa casa, ó Pai, que o Senhor possa estar cuidando de cada um deles, ó Pai, cuidando dos médicos que estão atendendo eles, ó Pai, e que o Senhor possa, Deus, estar confortando, ó Deus, a sua mente,
o coração, ó Deus, para que possa, ó Deus, ter a tranquilidade necessária, ó Deus, para cada tratamento, ó Pai. Bem, Senhor. Possa estar com a Eliane, ó Deus, que está grávida, ó Pai, só possa estar dando calma, paciência, ó Pai, para cada momento que ela esteja passando, ó Pai, o seu esposo também que está com ela, ó Pai, que o Senhor possa estar cuidando da vida deles também, ó Pai. Que o Senhor possa estar cuidando da vida do Ednei, ó Pai, o Senhor que está tratamento, ó Pai, que o Senhor possa estar com tantas pessoas, ó Pai, que agora não me recordo todos os nomes, ó Pai, mas o Senhor pode estar com eles, ó Pai, neste momento de dificuldade, ó Pai. Fernando, Deus. Só o Senhor, ó Deus, cuida de cada um de nós, ó Pai, e o Senhor é fiel conosco, ó Deus. Em nome poderoso de Jesus. Amém. Amém, graças a Deus. Vamos adorar, irmãos, esse Deus poderoso. Seu Albertino, o senhor preparou algum cântico aí? Alguém preparou algum cântico, alguma música para hoje? Eu preparei. Mas se tiver alguém, pode ficar à vontade. Pode adorar a Deus, minha irmã, por favor. Pode? Pode. Aí os outros vão vendo. Espera aí, só um minutinho. Vamos ver se tem aqui. Tá dando um probleminha no áudio aqui. Só um minutinho. A caixinha não quer ir. Nós estamos te ouvindo. Caixinha. Agora deu. Vamos lá. Agora parece que vai dar. Vem chorando, caminha sozinho, ele sabe que o tempo já chegou. Carrega nos ombros a larga tarefa de amar aqueles que não têm valor. Abre teus braços e se entrega por você. Chora em angústia, pois não sabe se você vai aceitar o seu amor. Braços sempre abertos, Cristo deu a sua vida, o seu sangue
de abrir os braços e dizer: vem, meu filho, eu preciso de você. Os braços bem abertos, Cristo deu a sua vida, o seu sangue nos convida a olhar o seu amor. Vem, meu filho, vem sem mais te demorar. Com os braços bem abertos, eu morri pra te salvar. Com os braços sempre abertos, eu estou a te esperar. Algum dia você compreenda toda a angústia que ele suportou por você. Jesus poderia usar os seus braços e deixar a humanidade perecer. Mas seu amor foi maior que a sua razão, pois reconhece que sem ele nossa vida é um mar sem solução. Os braços bem abertos, Cristo deu a sua vida, o seu sangue nos convida a olhar o seu amor. Quem seria assim capaz de abrir os braços e dizer: vem, meu filho, eu preciso de você. Os braços bem abertos, Cristo deu a sua vida, o seu sangue nos convida a olhar o seu amor. Vem, meu filho, vem sem mais te demorar. Com os braços bem abertos, eu morri pra te salvar. Com os braços sempre abertos, eu estou a te esperar. Os braços bem abertos, Cristo deu a sua vida, o seu sangue nos convida a olhar o seu amor. Vem, meu filho, vem sem mais te demorar. Os braços bem abertos, eu morri pra te salvar. Com os braços sempre abertos, eu estou a te Obrigada, pastor. Agradecemos, irmã. Louvado seja Deus por sua vida aí, viu? Alguém mais gostaria de entoar um cântico ao nosso Deus, um hino de louvor ao nosso Deus? Senão, nós vamos dar continuidade. Albertino? Parece que não, né? Seu Vicente? Então, vamos lá. Vamos dar continuidade à adoração agora com a exposição do texto sagrado. Vamos abrir a palavra do Senhor na Epístola do Apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 3.
Eu vou ler todo esse capítulo. Gostaria que os irmãos prestassem atenção à leitura de Gálatas, capítulo 3. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos, que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão? Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados como o crente Abraão. Todos quanto, pois, são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Irmãos, falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém revoga ou lhes acrescenta coisa alguma. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e aos seus descendentes. Não diz e aos seus descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. E digo isto: uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei que veio 430 anos depois, não pôde abrogar de forma que venha a desfazer a promessa. Porque se a herança provém da lei, já não decorre de promessa. Mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões até que viesse o descendente, a quem se fez a promessa. Foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum, porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida à justiça, na verdade, seria procedente de lei. Mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, nela encerrados, para essa fé que, de futuro, haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. De Sarte, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus.
E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão, herdeiro segundo a promessa. Vamos orar mais uma vez, vamos falar com Deus. Santo e eterno Deus, louvamos o teu nome, te bendizemos pela leitura da tua palavra. E como é bom, Senhor, poder compreendê-la. Como é bom poder confiar na iluminação do teu Santo Espírito e confiar, ó Deus, na capacitação do teu Santo Espírito para transmiti-la e, sobretudo, na soberania do teu Santo Espírito para aplicá-la aos corações daqueles que ouvem, Senhor, a tua voz, ouvem a tua palavra. Por isso nós te agradecemos e te bendizemos, porque nós sabemos que tudo é pelo Senhor. Tudo aquilo que fazemos, o fazemos pela sua misericórdia. E por isso nós recorremos a ela neste momento, clamando: Deus, tem misericórdia de nós. Toma os nossos lábios, toma, Senhor, os nossos ouvidos, para que possamos ouvir a voz do Senhor, e isso nos será suficiente. Muito obrigado, Deus, porque temos a promessa da parte do Senhor, que o seu Santo Espírito haveria de testificar nos nossos corações acerca da tua palavra. Nós te bendizemos e pedimos que o Senhor esteja falando a cada coração, por misericórdia, e em nome de Jesus é que nós te pedimos. Amém. Irmãos, segundo os estudiosos da Escritura Sagrada, aqui Paulo se utiliza de um argumento, sabe, que faz parte aí de um estilo literário conhecido como diatribe. E é importante a gente tomar conhecimento disso, porque esse estilo literário é um estilo dinâmico que é caracterizado geralmente aí por interlocutores, até mesmo imaginário, né? E é interessante porque aqui é um intenso debate, e esse estilo literário se caracteriza por isso também. São questões retóricas, e Paulo se apropria disso aqui, obviamente, né? E há aqui, então, um intenso debate entre Paulo e os judaizantes, e aqui ele está, obviamente, acrescentando aí um terceiro elemento, que são os gentios convertidos, né? É interessante a gente observar isso, porque essa argumentação, esse tipo aí de estilo literário, ele vai até o capítulo de número 4. E hoje nós vamos ver à luz da Escritura Sagrada esse capítulo 3, que a maioria desses estudiosos também, eles entendem que esse texto ele se divide da seguinte maneira, sabe? Há aqui do versículo 1 até o versículo 5 um apelo aí à experiência dos Gálatas. O apóstolo Paulo vai defender o seu apostolado, vai falar da suficiência das Escrituras aqui, da suficiência de Cristo, né, para a salvação, tomando a princípio a experiência desses Gálatas. Lembre-se que Paulo esteve com eles. Paulo sabia de quem ele estava falando. E não somente isso, mas ele também vai aí recorrer às próprias Escrituras. Então, ele recorre à experiência dos Gálatas, ele recorre às Escrituras, né? E, por fim, ele vai mostrar o resultado da relação entre a lei e a promessa feita aí a Abraão, né? E dos versos aí 23 até o 29, ele vai fazer uma espécie de resumo de tudo que ele havia falado, né? E a gente, então, vai seguir mais ou menos essa ideia, tendo em vista que a maioria deles, né, bons teólogos, homens que fizeram a diferença no seu tempo, entenderam dessa maneira. E a gente, então, vai trabalhar nessa perspectiva, mostrando aí os argumentos de Paulo para evidenciar que, de fato, Cristo é suficiente para a salvação, não havia necessidade de acréscimo algum, sabe? Então, neste capítulo, Paulo se utiliza desse argumento para convencer os crentes aí da Galácia de que a obra de Cristo lhes era suficiente. Essa é a grande verdade, a gente vai partir desse princípio. Logo, não havia aí necessidade de aditivo algum. Estava sendo pregado entre eles a necessidade de observar algumas práticas judaicas, tais quais como a questão da circuncisão. Então, Paulo vai mostrar aí a suficiência de Cristo para a salvação por meio da fé. A suficiência de Cristo para a salvação por meio da fé. Não há necessidade de aditivos.
nós também não precisamos de aditivos para agradar a Deus, para alcançarmos salvação. Não faz necessário promessas, nem coisa alguma. Basta tão somente que creiamos que Cristo Jesus é Senhor e Salvador de nossas vidas e vivamos de acordo com essa crença. Então, guarde no seu coração que Cristo é suficiente para a salvação por meio da fé. Paulo quer mostrar isso aos Gálatas. Tá? E para isso ele se utiliza aí, a princípio, daquilo que nós afirmamos do versículo 1 até o versículo de número 5 aí, da própria experiência. Ele vai mostrar essa suficiência de Cristo, apelando para a experiência deles. Paulo nos faz aí recordar das suas experiências quando foram salvos. E é evidente, irmãos, nós sabemos, e nós temos até um certo receio acerca dessa questão de experiências, né? É evidente que uma argumentação com base na experiência tem seus riscos, né? Por quê? Porque as experiências podem ser falsificadas, né? Interpretadas de forma incorreta. Experiências aí subjetivas devem, obviamente, ser contrabalanceadas por evidências objetivas. E é interessante, porque é exatamente isso que Paulo vai fazer. Paulo equilibra essas experiências deles, dos crentes, né, que nós chamamos de experiência subjetiva, com um ensinamento objetivo, tá, da Escritura Sagrada, da palavra de Deus, né? E é interessante a gente observar isso. Mais para frente, dos versos 6 a 14, nós vamos entender que Paulo vai equilibrar essas coisas, né? Paulo não é alguém, obviamente, destituído de sabedoria para utilizar-se das experiências deles ao ponto de trazer dano para aquilo que ele queria transmitir a esse povo. E a gente sabe que o apóstolo Paulo esteve com eles, Paulo viu esses irmãos, né, atuando ali na igreja, Paulo viu o comportamento deles, viu a mudança deles. Paulo fala até de um esforço da parte deles, tratando da experiência, né, particular. Então, Paulo inicia, irmãos, falando o seguinte, ó Gálatas insensatos, né? E esse insensato aí pode ser traduzido também, algumas versões trazem nécios. A gente vê tanto o Senhor Jesus, né, com aqueles discípulos a caminho de Emaús, no capítulo 24, versículo 25 ali, de Lucas, a gente vê Jesus usando essa expressão, né, nécios, né, porque tiveram dificuldade para crer em tudo aquilo que as Escrituras falavam a respeito de Cristo, né? Romanos 1,14, o apóstolo Paulo também vai usar esses termos, quando ele escreve a Timóteo, no capítulo 6 também, versículo 9, e quando ele escreve a Tito, no capítulo 3, versículo 3. Então, quando a gente olha e compara essas expressões em todos esses textos, a gente entende que essa expressão, no original, ela indica aí uma atitude do coração, não apenas uma qualidade de mente. Paulo não está falando só daquilo que eles estão trazendo aqui na cabeça deles, mas Paulo está falando daquilo que eles trazem também no seu coração. Então, os Gálatas, aí, ao darem ouvidos aos argumentos dos legalistas, né, eles trocam a verdade de Deus pelas suas mentiras. A liberdade cristã pela escravidão do judaísmo. Então, insensato ou nécio aqui não diz respeito a alguém falto de inteligência, mas alguém falto de sabedoria. É disso que Paulo está falando. Paulo está falando, vocês são tolos. Vocês estão trocando o certo pelo errado. Vocês sabem muito bem quem é Cristo. Isso foi colocado assim, de forma transparente para vocês, muito clara. Por isso que ele diz aí, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado. Como se Paulo estivesse dizendo assim, o evangelho foi pregado para vocês e vocês viram Cristo como que em um outdoor, de forma muito legível. E agora vocês estão se desviando dessa fé, estão abandonando esse Cristo por conta de algo que o próprio Cristo veio como cumprimento da promessa, no que diz respeito. Então, eles haviam aí se deixado convencer, né, pelas palavras e ensinamentos judaizantes, que afirmavam que a fé em Cristo deveria ser suplementada com os ritos judaicos. E o apóstolo Paulo, então, tem aversão a isso. Ele veio desse contexto, ele sabia que isso era uma mentira, então ele vai convencer esses irmãos por meio desses argumentos, né? Mas é interessante, porque, segundo Paulo, eles começaram a tomar essa postura depois de uma vívida experiência de conversão a Cristo. Por meio da fé no Cristo crucificado. Sabe? O que o apóstolo Paulo fala aqui foi exposto
para eles dessa maneira, e eles compreenderam, na forma como Paulo trabalha aqui o texto, nós somos levados a entender que eles compreenderam esse Cristo de forma muito, muito transparente, sabe? Então, para Paulo, dada a experiência que eles tiveram aí com Cristo, eles não deveriam desvencilhar aí o olhar para nada que diferenciasse aí da salvação por meio da fé. Eles não deveriam dar crédito a nenhuma palavra nesse sentido, e o apóstolo Paulo também estabelece anteriormente, que mesmo que um anjo descesse do céu, nada poderia levá-los a crer de forma diferente. E eles estavam, infelizmente, cedendo, sabe? O apóstolo Paulo fala que os crentes de Gálatas, eles estavam regredindo na fé, sabe? O que eles haviam recebido por obra do Espírito Santo e a pregação do Evangelho, agora estavam se aperfeiçoando na carne. A pergunta que ele faz, obviamente, aí nós encontramos a ironia paulina, né? Muito comum Paulo se utilizar de ironia. É o versículo 3. Sois assim insensatos, que, tendo começado no Espírito, estejais agora os aperfeiçoando na carne. A carne não traz perfeição. Pelo contrário, a perfeição está no Espírito. Nós somos aperfeiçoados por Ele. Então, vocês têm expressado sua insensatez em estarem voltando aos rudimentos antigos, né? Então, os Gálatas haviam experimentado os milagres extraordinários de Deus, e é interessante, porque esses milagres foram realizados entre eles e também neles. Sobretudo, Paulo está falando da conversão. Paulo está falando, eles se converteram. A ideia de Paulo é essa. Ele está falando para crentes. Paulo tem convicção da conversão desses homens, sabe? E por isso, Paulo argumenta nesses termos com esses irmãos. Paulo havia exposto, irmãos, o evangelho na sua pureza. E essa sempre foi a convicção de Paulo, que aqueles que ouvem o evangelho e são chamados pelo evangelho, eles são verdadeiramente convertidos. Por isso que lá em Romanos ele diz, e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Vocês experimentaram a fé, Romanos 10, 17. Vocês experimentaram a fé. Vocês ouviram, foi exposto o verdadeiro, o genuíno evangelho, como se Cristo estivesse diante dos olhos de vocês. Paulo está falando isso com base na resposta que obteve à pregação desse evangelho quando esteve ali. Na Galácia, sabe? E é interessante, porque além de Paulo recorrer a essa questão da experiência pessoal desses crentes, para mostrar para eles que Cristo, né, que há suficiência em Cristo para a salvação por meio da fé, eles experimentaram essa fé. Paulo não se utiliza somente da experiência deles, mas Paulo também vai usar um outro argumento aqui, ele recorre às Escrituras. No versículo 6 ao versículo 14 é o que nós encontramos. Paulo vai usar aí, então, irmãos, ele passa aí agora dessa experiência subjetiva para evidência objetiva da palavra de Deus, né? E é interessante, porque ele recorre aí a passagem aí do Antigo Testamento, que vai falar lá no Antigo Testamento de salvação pela fé, justificação pela fé, não pelas obras da lei. Nenhuma vez que os judaizantes aí desejavam levar os cristãos de volta a essas práticas da lei. Paulo vai mostrar que ela teve, obviamente, a sua importância, né? Ela teve, mas agora não faz mais necessário. Então, por isso, Paulo cita aí a lei, né? Uma vez que eles engrandeciam a figura de Abraão em sua religião. Paulo, então, usa Abraão como uma das testemunhas. E vai falar, Abraão foi salvo por meio da fé, da justificação também. E aí, então, é interessante, porque há alguns motivos pelo qual Paulo poderia usar qualquer um outro personagem, mas ele vai usar Abraão. Primeiro, porque Abraão era pai da nação judaica, a gente sabe disso. Né? Lá em Gênesis 12, o Senhor faz uma promessa a ele, passar de sua parentela, inclusive, quando nós estudamos lá o contexto, de pessoas que nada tinham a ver com Deus. Por aí nós já vemos a manifestação da graça, né? Primeiro, porque Abraão era, de fato, o pai da nação judaica. E segundo, Abraão é o exemplo mais claro de justificação no Antigo Testamento, né? E terceiro, porque é quase certo que os judaizantes estivessem recorrendo a Abraão. Provavelmente é no que dizia respeito à questão da circuncisão aí que eles
citam lá em Gálatas 2, 3, e vão voltar, e Paulo vai voltar a tocar nesse assunto lá em Gálatas 5, 2 e 3. Então, por esses motivos aí, é que Paulo começa citando Abraão, para mostrar que a justificação de Deus foi depositada na conta de Abraão, essa ideia de imputada, está na conta de Abraão, somente porque Abraão creu na promessa. E é interessante a gente observar essa questão de Abraão que crê, de fato, na promessa de Deus. Lá em Gênesis ainda, no capítulo 15, né? Quando Deus anima Abraão, o texto diz dessa maneira, Gênesis 15, 6. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Isso foi creditado na sua conta. A ideia é essa. Isso foi usado para depor a favor de Abraão futuramente, sabe? Então, essa é a ideia aí, né? É uma palavra que traz no seu bojo essa ideia de acreditar na conta de alguém, né? Então, Abraão creu. Porque Abraão creu, né, na promessa do Senhor. Agora, o Senhor está cumprindo aquilo que ele havia prometido em relação ao seu descendente e a descendência. E você fez distinção disso, a gente vai ver por quê. Porque eu julgo ser assim, muito interessante que o apóstolo Paulo se utiliza aqui como argumento exatamente para nos mostrar essa diferença da descendência para o descendente, porque é aqui a chave para nós entendermos essa ideia de Antigo e Novo Testamento, de promessa e lei, né? E Cristo está nessa parte em que o apóstolo Paulo vai se utilizar aqui, então, do personagem Abraão mais para frente, verso 15 em diante. Então, Paulo provavelmente, irmãos, tenha se apropriado aí de referência acerca de Abraão, com o fim de mostrar que já no próprio início da história de Israel fica evidenciado que Deus escolheu essa nação, sabe? Foi Deus que escolheu essa nação para que, através de sua grande semente, ela pudesse não apenas receber uma bênção, mas também tornar-se uma bênção para o mundo. Porque existe essa questão também. Nós somos abençoados com o propósito de sermos uma bênção, sabe? Nós não somos abençoados simplesmente porque nós somos bonzinhos ou por méritos, não. Não. As bênçãos de Deus sobre a nossa vida, elas implicam no fato de que nós também seremos uma bênção para aqueles que estão à nossa volta. E não somente por isso, né? Nós observamos também que o apóstolo Paulo se utiliza dessa questão de Abraão aí para mostrar aí, né, que o meio divinamente determinado para receber essa bênção, desde o princípio, de tal maneira que pudesse pregar às nações, era a fé, e não as obras. Era por meio da fé, sempre foi por meio da fé. Abraão vai ser um instrumento para outras nações por meio da fé. É o que o autor de Hebreus fala. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiro com ele da mesma promessa. Hebreus 11, 9. Sabe? Então, Abraão vai viver pela fé. Ele vai pregar às nações pela fé. Não vai pautar a sua vida em obras. Então, é interessante, porque além de se utilizar do exemplo dos próprios Gálatas, e além de recorrer também às Escrituras, o apóstolo Paulo, para mostrar que de fato há suficiência em Cristo para a salvação, por meio da fé, o apóstolo Paulo agora vai se apropriar dos resultados aí da relação entre a lei e a promessa, dos versos 15 a 22, para mostrar este aspecto da suficiência de Cristo. E aqui é o que eu disse para vocês que me salta os olhos, quando estudando acerca dessa parte aqui de 15 a 22, fiquei maravilhado por compreender como que se dá essa relação aí da lei e da promessa, né? Então, os judaizantes acusavam Paulo aí, irmãos, de incoerência, porque uma vez que houve uma aliança no passado, cerca de quase 2000 anos antes de Cristo, firmada com Abraão, aproximadamente 500 anos antes da lei ser dada a Moisés, eles acusavam Paulo de estar ensinando que Deus era injusto, pois estava quebrando a promessa. No bojo
dos argumentos dos judaizantes, a ideia é essa. Se realmente, Paulo, você está certo, Deus é injusto, porque ele fez uma promessa e agora ele está quebrando essa promessa, mudando o objetivo da promessa, passando aí dos judeus para os gentios. Havia essa crítica. Por quê? Deus não falou que seria Israel a nação escolhida? Por que agora, então, Deus abandona Israel e Deus agora vai atrás de uma outra nação gentílica? Como é que isso se dá? Né? Então, nós precisamos lembrar aí do princípio de uma aliança que era firmada entre duas partes. O próprio apóstolo Paulo estabelece isso aqui. Né? Ela só poderia ser mudada independentemente do tempo em comum acordo de ambas as partes. Olha o versículo 15. Por isso ele fala, irmãos, falo como homem. Paulo está se apropriando de um costume da sua época. Por isso que ele fala, falo como homem. Né? Alguns olham e falam assim, está falando como homem, não está falando como espiritual. Não é isso, irmãos. Porque ele está usando o exemplo da sua época. E ele fala assim, ainda, está falando, ó, entre os homens, é assim, ó, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, né, confirmada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta coisa alguma. Não pode. A não ser que ambas as partes estejam em comum acordo. Nós sabemos disso aí. Né? Gálatas 3,15, Paulo se utiliza desse argumento. Mas precisamos entender, irmãos, o que Paulo está ensinando aqui. Para isso, precisamos nos lembrar que, primeiro, irmãos, não foi Abraão que fez uma aliança com Deus. Guarda isso no seu coração. Abraão não fez aliança com Deus. Antes foi Deus quem fez uma aliança com Abraão. Deus não impôs quaisquer condições a serem cumpridas por Abraão. Na verdade, quando a aliança aqui foi ratificada, Abraão estava fazendo o quê, irmãos? O que Abraão estava fazendo quando Deus fez essa aliança com ele? Gênesis. Deixa eu só ver aqui. Gênesis 15, versículo 12. Observe o que Abraão estava fazendo quando Deus fez uma aliança com ele. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abraão. E grande pavor e cerradas trevas o acometeram. O que Abraão estava fazendo? Dormindo. Dormindo. Então não houve qualquer participação por parte de Abraão nessa aliança. Nós vamos ver onde que Paulo quer chegar com essa ideia. Um dos comentaristas, chamado Wisber, afirma que foi uma aliança da graça. Deus fez a promessa a Abraão, o patriarca, por sua vez, não prometeu coisa alguma a Deus. É a graça presente já ali. Então, irmãos, para Paulo, Deus fizeram aqui a promessa não apenas a Abraão, mas também a Cristo. Essa é a grande verdade. Observe no versículo 16 do capítulo 3 de Gálatas. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Olha que interessante, irmãos. Não diz que aos descendentes, como se falando de muitos, porém, como de um só, e ao seu descendente, que é Cristo. Exatamente isso. O termo usado, irmão, para descendência, aqui o termo utilizado por Paulo, é do original hebraico zerá, sabe? Do verbo zará, que dá a ideia, sabe do quê? De Gênesis 3,15. Lembra de Gênesis 3,15? O que está escrito lá? É a mesma expressão, irmãos. Eu tive a curiosidade de olhar no original. É interessante, essas coisas fazem o coração da gente vibrar, porque a gente estuda a palavra de Deus e às vezes não atenta para alguns detalhes. Observe que Gênesis 3,15 diz assim: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente da mulher. Este te ferirá a cabeça, quem é o descendente, e tu lhe ferirá o calcanhar. Então, irmãos, essa expressão aí, que zerá, que vem do verbo zará no hebraico, traz a ideia de semente, semeadura, descendência, sêmen viril, descendentes, sabe, posteridade, filhos, referindo-se à qualidade moral, um praticante da mesma justiça.
Então, a mesma palavra aí, irmãos, presente, faz com que a gente atente para o fato de que esse descendente cujo qual o Senhor afirma em relação a Abraão, não seriam os seus filhos em si, mas o próprio Cristo. O próprio Cristo. Em última análise, Paulo está afirmando que Deus fez uma promessa pactual com Abraão por meio de Cristo. Logo, as únicas partes que podem alterar qualquer coisa nesse acordo são Deus Pai e o Deus Filho. Nem Moisés e nenhum outro pode retificar ou acrescentar coisa alguma a ela. Pois é exatamente isso que os judaizantes estavam tentando fazer, adicionar algo a essa grande e maravilhosa salvação que se dá por meio da fé. Mas Paulo afirma, a graça, assim como Deus o é inalterável. Deus é imutável, Deus não muda. E a graça dada a Ele, dada por Ele a nós, também não muda. Então, essas são as implicações de lei e promessa. Por isso não há acusação contra a injustiça de Deus ou que Deus tenha mudado de ideia. Porque o pacto em si ali foi firmado entre as pessoas da Trindade. Não necessariamente com Abraão, o homem e a sua descendência falando dos seus filhos. Isaac, Jacó e assim por diante. Mas, sobretudo, o descendente que viria, o Cristo. E com esse argumento, irmãos, Paulo está afirmando que a promessa é superior à lei. Por mais extraordinária que tenha sido a sua entrega, o que impressionava os judeus, veja que uma promessa fora dada enquanto alguém está dormindo, e a lei, como é que foi dada a esses judeus? Lembra? Como que eles receberam essa lei? O que aconteceu? O contexto, obviamente, é o de Êxodo 19, que Êxodo 20 vai falar dela, nem propriamente dita, mas nós vamos, Êxodo 19, mas nós vamos ficar com o texto de Hebreus 12, sabe? 12, 18 a 21, que diz assim: ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente e à escuridão, observem, e às trevas e à tempestade, e ao clangor das trombetas, ao som de palavras tais que quantos o ouviram, suplicaram que não se lhes falasse mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um sinal, se tocar um monte, será apedrejado. Na verdade, de tal modo, era horrível o espetáculo que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo. Então, eles foram levados pelo aspecto emocional da coisa e estavam dando à lei tamanho valor dado à maneira como ela for entregue. Paulo vai falar, por mais que isso impressione vocês, eu quero dizer para vocês que a promessa é superior. Para Paulo, a promessa e a aliança permanente era superior à lei, pois a lei foi dada temporariamente. Ele vai falar isso, observa lá. Aqui nós estamos entrando nos argumentos de Paulo para provar a superioridade da promessa à questão da lei. Gálatas 3,19, a parte A somente. Pois qual a razão de ser da lei? Com essa pergunta, Paulo está mostrando para eles aqui, obviamente, ele vai trazer a resposta, que a lei teve uma razão de ser. E qual que era a razão de ser da lei? Essa lei que durou cerca de 1.500 anos, com a chegada de Cristo, o seu aspecto cerimonial foi cumprido. Qual que era a razão de ser? Foi adicionado por causa da transgressão, até que viesse o descendente. Paulo está falando o seguinte: a lei era símbolo daquele que viria. Aqui é o descendente, o Cristo, o mediador daquilo que nós estamos falando. A promessa foi feita com ele. Em última instância, com o Cristo. A promessa foi feita ao descendente. Com a sua chegada evidenciou aí o caráter soberano de Deus em estabelecer e cumprir com os seus decretos. Agora os povos, irmãos, se alegram, pois o Messias prometido, o descendente, veio e cumpriu de tal forma, ou de forma cabal, o que a lei estabelecia.
para que houvesse paz entre Deus e o homem. E essa verdade, irmãos, se estenderá até que o último dos eleitos seja aí alcançado. Essa verdade vai se cumprindo até que o último dos eleitos seja alcançado. Sabe? Então ela apontou para algo maior. Então, além dessa questão da superioridade da promessa à lei, o apóstolo Paulo vai falar também que a promessa é superior à lei por causa do tempo. Pois a lei exigia aí um mediador. Se você observar no versículo 19, parte B e 20, que diz assim: foi adicionado por causa das transgressões até que viesse o descendente, a quem fez a promessa, e foi promulgado por meio de anjos, pela mão de um mediador. O mediador não é um, mas Deus é um. O mediador, ou os mediadores, nós sabemos, né, eles intercedem por duas ou mais partes. Faz com que elas, né, entrem em acordos, inclusive. Aí a gente observa essa questão aí, né, nos fóruns da vida. Então, são duas ou mais partes, ele vai mediar. Se a lei foi dada através de um mediador, como está registrado aí, logo estaria adaptada às necessidades de ambas as partes. O argumento de Paulo é esse. Mas a promessa não foi dada através de um mediador. Ela era um decreto totalitário e unilateral, ou seja, um único Deus. A crença em um único Deus era a doutrina básica do judaísmo. Então, Paulo está falando, utilizando desse termo, para levá-los a considerar que ele está falando da mesma coisa deles lá no passado. É a crença num único Deus. Não há, sabe? Por isso que ele afirma aí no versículo 20, ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. E vocês falam disso desde o passado. E agora vocês querem misturar as coisas. Então, Paulo novamente apresenta aí o seu argumento, fazendo uma analogia que poderia ser convincente aos padrões culturais dos seus eleitos, ou dos seus leitores lá, daqueles crentes da Galácia, levando-os a considerar essa questão. Deus é um só. É o que a lei estabelecia lá atrás. Eu não estou falando nada diferente disso. E alguém poderia perguntar, então, como a gente vê aqui no texto, né? Quando Paulo fala, porventura, a lei contrária aí a promessa de Deus, ele vai falar de modo nenhum. Alguém poderia, então, perguntar, então por que Deus não ficou somente com a promessa? Né? E a resposta surge, irmão, de outra pergunta. Se Deus não tivesse dado a lei, como o homem se tornaria conhecimento do pecado e da sua incapacidade de não pecar? E de sua necessidade aí de um substitutivo, de um substituto para o seu pecado. É o que Paulo vai falar posteriormente, sabe? É disso que Paulo vai falar. E essa resposta, ela descansa, obviamente, aí também na progressividade da revelação divina, que apontava, irmãos, aí, ó, cada dia mais para a impossibilidade do homem salvar-se. A progressividade da revelação, então, ela tornou evidente a necessidade do descendente, do Cristo. Quando a plenitude do tempo de Deus chegou, aí Deus o enviou e ele resolveu o problema da consequência eterna do pecado na vida do seu povo. Esse era o papel, então, da lei. E Paulo vai mostrar. Você via como aio. Nós vamos ver isso mais na frente. Então, a promessa feita a Abraão foi o início de algo que Deus aperfeiçoou quando deu a lei a Moisés e a consumou no descendente, em Cristo. Essa é a ideia. É nisso que descansa o argumento de Paulo. Deus nunca pretendeu que a lei tivesse a função que os judaizantes lhe atribuíam. Tá? E nem que ela fosse aí um elemento essencialmente restritivo em que ela se tornara no contexto judaico. Essa não era a intenção de Deus. E aí, então, agora dos versos 23 ao 29, encerrando esse capítulo 3, nós encontramos aí a realização completa do Evangelho, uma espécie de resumo da parte de Paulo, de tudo isso que ele havia dito. E ele vai afirmar, a lei era o precursor essencial da fé. Assim como João era precursor de Cristo, a lei o é também em relação à fé. Agora, em Cristo, irmãos,
A completa liberdade da realização do evangelho está revelada. Aqui está um novo relacionamento com Deus e com o homem, que transforma todos os relacionamentos sociais. O evangelho é ele que traz essa transformação. A lei vai servir de aio, ou seja, serviu de instrução. Lembra do aio lá? Aquele personagem que era estabelecido pelo rei ali para instruir o seu filho nos caminhos, para educar o seu filho. A lei servia para isso, para educar o povo nos caminhos do Senhor. Mas, ao mesmo tempo, ela apontava para a impossibilidade. E, por meio dela, o povo ter o seu problema em relação ao pecado resolvido, porque isso constantemente estava diante dos seus olhos. Sabe? Então, ela servia aí de instrução, mas, sobretudo, para evidenciar a necessidade de alguém que pudesse, de uma vez por todas e para sempre, resolver o problema da consequência do pecado. Né? Porque nós sabemos, eu digo, da consequência do pecado, para que alguns não entrem em conflito, quando a gente afirma que para resolver o problema do pecado, e mesmo como crente nós continuamos pecando. Né? Então, eu trago sempre esse argumento no sentido de a consequência eterna do pecado, para que a pessoa saiba que o pecado dela não pode trazer consequências eternas mais, mas ainda assim ela peca. E ela pode recorrer ao Santo Deus, ao Santo Espírito, pelo perdão desse seu pecado. E isso é maravilhoso, sabe? Isso é divino. E a gente observa, então, aí, irmãos, que Paulo vai, que o autor de Hebreus, desculpe-me, vai trazer aí o seguinte, como nós lemos na liturgia, porque é impossível que o sangue de touros, de bode, remova pecados. É impossível que aqueles ritos da lei removam o pecado da vida do homem. E Paulo está usando esses argumentos para levar esses crentes de Gálatas a entender que há suficiência em Cristo para a salvação por meio da fé. Da fé. Não precisa de outros artifícios, irmão. Sabe? Nós precisamos trazer isso para os nossos dias também. Sabe? Nós precisamos crer na palavra de Deus tal qual como ela é. Eu até postei um vídeo aí no grupo da igreja, depois vocês veem, quando a pessoa que fez o vídeo vai usar Charles Randall Spurgeon, uma afirmação que ele fez lá no passado, há mais de 100 anos atrás, e que alguns dizem que é uma profecia que está se dando agora, se manifestando agora, quando o rapaz que fez o vídeo vai falar daquilo que o presbítero Vils trouxe para nós nessa manhã também, a sua preocupação, quando as pessoas optam por substituir a palavra de Deus nos púlpitos, por stand-ups, por pessoas que, sem reverência alguma, falam da palavra do Senhor. E Spurgeon falava a respeito disso, que haveria dias em que nós seríamos pastoreados por palhaços, sabe? Não por pastores. Isso ele falou há mais de 100 anos atrás. E aí esse autor vai mostrar a questão dos stand-ups, das pessoas que fazem gracejos. E tudo isso por quê? Porque a verdadeira pregação do evangelho se tornou coceira para o ouvido de muitos. Sabe? Você se debruçar diante da palavra de Deus, levar uma semana estudando e preparar uma mensagem, e você chega no púlpito da igreja, você vai pregar e as pessoas falam assim, será que esse pastor não tem nada melhor para falar? Será que ele não tem nada para falar que supra a minha necessidade? Eu estou precisando de algo e o pastor vem falar para mim de suficiência de Cristo, eu já sou salvo. Mas, na verdade, irmãos, que as pessoas precisam entender que nós não precisamos mais do que o genuíno evangelho para vivermos em paz diante de Deus. Nós não precisamos mais do que isso. E nós, como igreja de Deus, nós precisamos andar na contramão do que o mundo está estabelecendo. Irmãos, o que as pessoas querem é um pastor que vai para o púlpito com algo atrativo, alguma coisa que os leve ao êxtase, a risadas, a momentos ali que eles esqueçam dos seus problemas, mas eles vão se deparar com os problemas quando chegar em casa. E a ideia daqueles que verdadeiramente querem pastorear é levar as pessoas a considerarem, à luz da Escritura Sagrada, a solução para os seus dilemas e problemas. E onde quer que elas estejam, que elas busquem na Escritura Sagrada a solução para isso. Essa é a grande verdade. E isso é antigo. Nós estamos aqui diante de Paulo, que quer mostrar para aquelas pessoas que ele viu professando a fé e andando nos caminhos do Senhor, que eles estão adicionando coisas ao evangelho que não podem ser adicionadas, que vai fazê-los afastar-se de Cristo. E assim o é, irmãos. Por parte de muitos, de forma sorrateira, e até levando
o público a risadas tem distanciado as pessoas do genuíno evangelho. E quando Cristo voltar, Cristo não vai levar para si uma igreja sem problema. Cristo não vai levar para si um crente que não tenha uma doença. Cristo não vai levar para si um crente que, infelizmente, há tempos não faz outra coisa, né? A não ser chorar. Não, nada disso. Cristo vai levar para si um povo comprometido com Ele. Ainda que tenha chorado e passado dias difíceis aqui, ainda que tenha suportado as adversidades, independentemente do que nós temos passado aqui, se nós temos compromisso com o Senhor, nós fazemos parte do povo do Senhor. Não adianta estarmos rindo de orelha a orelha, não adianta estar sadio, não adianta estar com uma ótima conta no banco, não adianta você estar sem problema se você não vive e você não crê no Evangelho tal qual como descrito na palavra do Senhor. Esse é o seu maior problema. Se você busca aditivos para entender que essas coisas vão te qualificar como um salvo, você está fora. Não existe. É disso que Paulo está falando. Então não importa se nós estamos chorando, se nós estamos doentes. Não importa, irmãos. O que nós estamos passando, não importa. O que importa é que é uma promessa da parte de Deus para nós e nós devemos viver com base nela, que é o Evangelho, que é as Escrituras. E as Escrituras é de Gênesis e Apocalipse. Esse negócio de que o Antigo Testamento foi abolido e que não serve mais, isso também é heresia. Lógico que nós não somos judaizantes nem judeus, que ficamos presos ao Antigo Testamento aguardando o Messias. Mas nós lemos o Antigo Testamento e buscamos no Novo Testamento, obviamente, o cumprimento daquelas coisas. Uma leitura coerente. A Bíblia explica a própria Bíblia. Mas fato é que não importa o que você está passando. Não importa. Não busque aditivar coisa alguma ao Evangelho que te é ensinado. Ainda que alguém fale, não, mas lá tem um fulano que ele põe a mão e o capeta sai, ele põe a mão, nasce um membro que já foi decapitado. Não acredite, fique com o genuíno Evangelho, que te garante que Cristo é suficiente para a sua salvação e que é uma promessa sobre a sua casa, sobre a sua família, e Cristo é suficiente para cumprir isso. Você não precisa de aditivos, nós precisamos de fé para crer nisso, irmão. Esse era o grande dilema que Paulo estava vivendo. Obviamente, dentro do seu contexto, da sua realidade. E aí, então, encerrando, nós observamos aí que Paulo estabelece que ser de Cristo por meio da fé, versículo 26 e 27 de Gálatas 3. Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Em outras palavras, o que Paulo está querendo dizer é o seguinte: ser de Cristo por meio da fé também significa ser filho de Abraão. Está falando isso para os crentes de Gálatas. Ou ser filho de Abraão implica em ser de Cristo por meio da fé. É isso que vocês precisam entender. Versículo 7 do capítulo 3, ele fala: sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. E agora ele vai falar. A fé em quem? A fé em Cristo. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo. Logo, aqueles que têm a fé salvadora em Cristo também são descendentes de Abraão e estão incluídos na promessa que seria realizada pelo descendente que é o Cristo. Sabe? São aí abençoados. A ideia de herdeiro. São abençoados com ele. Com ele quem? Com Abraão, versículo 9 do capítulo 3 de Gálatas. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Deus está cumprindo a promessa. Mas não é por meio de Abraão, é por meio de Cristo. Isso é lindo, irmãos. Isso é maravilhoso. Conforme a promessa estabelecida lá atrás, em Gênesis 12.
é que Deus está fazendo tudo isso. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 2, 12, 3. Irmãos, que nós possamos descansar nessa promessa, nessa maravilhosa certeza de que Cristo é suficiente para a nossa salvação por meio da fé. Sabe? Não há necessidade de aditivos. E Paulo prova isso para os crentes da Galácia aí, recorrendo aí, obviamente, à própria experiência deles, recorrendo aí às Escrituras e recorrendo aí a esse exemplo dado na harmonia entre a promessa e a lei, que para Paulo não há contradição, e não há mesmo, tendo em vista que nós observamos as partes envolvidas aí, né, nessa aliança, sobretudo uma aliança firmada a priori entre Deus Pai e Deus Filho. Que Deus tenha misericórdia de nós, e que nós possamos, em todo tempo, verdadeiramente buscar não somente propagar, por meio de palavras, esse genuíno evangelho sem mistura, mas também de colocá-lo em prática. Irmãos, eu tenho batido nessa tecla, porque obviamente que nós não somos como o pessoal aí dessa missão integral, não, nós não falamos do evangelho se necessário for, nós falamos do evangelho em todo tempo. E enquanto nós falamos do evangelho, nós, pela misericórdia de Deus, buscamos viver o evangelho. E isso é de suma importância. De suma importância. Tá? É que nós possamos, pela misericórdia do Senhor, estabelecer isso para as nossas vidas. E que o Espírito de Deus nos dê paz, para que possamos, em todo o tempo, propagar essa verdade e vivenciá-la. Para que verdadeiramente nós possamos entender que Cristo é suficiente para a nossa salvação por meio da fé. Somente da fé. E de nenhum outro artifício. Somente da fé. Deus nos abençoe. Que nós possamos guardar nos nossos corações esses ensinamentos e transmiti-los a todos quanto o Senhor nos permite aí ter contato. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Agradeço a Deus pela vida de cada um de vocês. Vamos nos colocar diante do Senhor, rogando aí que Ele nos ajude na nossa fraqueza, que Ele nos auxilie nesse desejo que nós temos de propagar essa verdade, sabe? E que Deus te abençoe nessa sua luta, porque é uma luta. Né? Nós vemos aí o apóstolo Paulo com esses argumentos, mas eu fico imaginando, né, como que era nos dias dele, coisa terrível para esse homem, né? Não, deveria ser desgastante, exaustivo. E não é diferente para nós também, não. Se não tem sido para você, não sei. É possível que você não tenha compreendido ainda a batalha que você está inserido. Porque é uma batalha, é uma guerra. Nós só vencemos por meio da fé nesse Cristo maravilhoso. Que Ele te abençoe, que Ele nos abençoe, né, e nos dê forças. Vamos orar. Vamos receber também aí a bênção do Senhor. Deus eterno e Pai amoroso, louvamos o Teu nome, te damos graças. Mais essa noite na Tua presença. Obrigado, Senhor, por esse privilégio tamanho de podermos compreender a Tua palavra, de ouvir a Tua voz. Senhor, quão desafiador o é nos nossos dias, assim como nos dias de Paulo, e cada um a seu tempo vai ter esse desafio, porque é uma luta entre a carne e o espírito, é uma luta, ó Deus, no mundo espiritual, e ela sempre vai existir, porque o mundo realmente é mau, as pessoas são más, o inimigo das nossas almas atua aqui porque o Senhor assim permitiu. Enquanto existir o mundo, existir pessoas, essas coisas vão acontecer. Nós queremos pedir que o Senhor nos faça enxergar que, assim como o Senhor foi com Paulo e tantos outros no passado, fazendo-os prevalecer, Senhor, contra toda a sorte de situações, de pessoas, de enganos, de ensinamentos que queriam acrescentar ao Evangelho que salva, o Evangelho genuíno,
da fé em Cristo Jesus, morto e ressurreto e assunto aos céus. Ó Deus, que o Senhor nos ajude contra toda e qualquer sorte de ensinamento contrário a essa verdade que nos sustenta e há de nos sustentar até que Cristo Jesus volte ou nos chame para estar eternamente com Ele. Deus nos ajuda, porque o Senhor sabe dos embates que nós temos travado. Pessoas, ó Deus, que muitas vezes nos criticam porque nós nos posicionamos de forma diferente a que o mundo exige de nós, que o mundo requer de nós. Ó Deus, mas que nós estejamos ignorando as críticas, porque no que diz a respeito a esquisito, muito mais vale agradar ao Senhor do que a homens. Ó Deus, que todos virem as costas para nós, mas que nós estejamos cientes de que o Senhor está a nos contemplar. Que o Senhor, que é o Deus de justiça, o Senhor que faz justiça às nossas vidas, à nossa causa, possa ser aquele que o nosso coração intente em sempre agradar. Por isso nós te pedimos em nome de Jesus. Que o Senhor nos faça compreender essas verdades que hoje estiveram diante dos nossos olhos. Que essas dificuldades em levarmos as pessoas a considerar o Evangelho do Senhor sempre vai existir. Mas que nós possamos perseverar em fé. Perseverar em fé, Senhor, implica em estarmos diariamente examinando as Escrituras, buscando conhecer o Senhor à luz delas, para que possamos, ó Deus, dar prova da nossa fé a todos quanto exigirem de nós, como diz a sua própria palavra. E às vezes nós vacilamos nesse quesito, sabe, Senhor? Nós fraquejamos, mas não é porque o Senhor se tornou menos Deus sobre as nossas vidas, não. É porque dentro disso tudo, diante disso tudo, existe a questão da sua soberania e da nossa responsabilidade. A nossa responsabilidade é estudar a sua palavra, o seu Espírito vai falar aos nossos corações por meio dela. E nós haveremos de ser lembrados dessas palavras quando, porventura, houver necessidade. Mas primeiro nós precisamos estar diante delas diariamente, sabe, Senhor? Examinando-a. Não somente lendo-a, mas examinando-a. Buscando dia a dia mais e mais estreitar a nossa intimidade contigo por meio do conhecimento que nos é apresentado acerca do Senhor na Escritura Sagrada. Por isso nós te agradecemos. Te louvamos e te bendizemos por mais essa noite, por essa dádiva que o Senhor nos concede de podermos, ó Deus, compreender e transmitir a tua palavra. Que o teu Espírito Santo a aplique aos nossos corações para que sejamos instrumentos operosos em tuas mãos. Agora, amados, que a graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, as ternas duas consolações, o seu Santo Espírito repouse sobre todos quanto creem na suficiência de Cristo para a sua salvação por meio da fé. Aqueles que aqui estão presentes e espalhados pela face da terra. Amém. Amém. Irmãos,